Muito bem, hora de oração, excelente dia para você. Como é que você está hoje? Deus abençoe rica e poderosamente a tua vida em nome de Jesus. Coloque essa palavra no teu coração. Isaías, no capítulo de número 6. Eu quero falar com você hoje sobre essa história tão fascinante, tão intrigante da visão, do chamado e da constituição do profeta Isaías. E eu creio que nessa mensagem existem segredos espirituais grandiosos. E como eu tenho respondido ou tentado responder algumas perguntas nestes dias aqui pela manhã, dê uma olhada nas demais mensagens que eu creio que podem te abençoar muito. Isaías também se viu diante de uma grande questão feita pelo próprio Senhor a ele. A quem enviarei? Quem enviarei em nosso lugar? Quem poderá de ir por nós? Imagine, o Senhor fazendo essa pergunta e procurando essa resposta em um homem. Veja só o que está escrito no livro de Isaías, no capítulo 6 e o versículo 5. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Veja, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Queridos, contando os versículos anteriores, Isaías ele passou por um momento de uma agitação e de uma tribulação emocional muito grande com o falecimento de um rei, que era uma grande referência a alguém muito próximo dele, Isaías. E naquele tempo, ele foi se consagrar e o Senhor o levou ao templo em uma visão grandiosa, e o Senhor se revelou a ele no templo com as suas vestes que enchiam o templo. Ele via os serafins, anjos grandiosos de Deus, que voavam naquele lugar, louvavam ao Senhor. Quando Isaías ele se deparou com aquela grande revelação do próprio Deus se mostrando a ele daquela maneira, ele não se aguentou dentro dele mesmo, reconhecendo a sua inferioridade, reconhecendo que ele não era nada, indignidade, reconhecendo que ele era indigno de contemplar e de ver aquilo que ele estava vendo, sobretudo naquele momento da história de Israel. Mas ali estava o chamado e o início desse caminho glorioso do grande profeta messiânico, que fala do Messias, é Isaías no Antigo Testamento, né? Então, ele cai realmente em si, como nós lemos no versículo de número 5, e você viu comigo. Eu disse: ai de mim, estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros. Diante da visão e da revelação de Deus, ele foi olhar para a sua insignificância, para a sua conduta, para a sua prática de palavreados, de boca pesada, de lábios impuros. E habito no meio do povo de impuros lábios, ou seja, as influências e as pessoas que eu convivo e que estão próximas de mim são terríveis. Tipo assim, eu não mereço ou eu não posso contemplar essa grandeza da visão e da revelação do Senhor. O versículo 6, ele diz: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. A tenaz é uma espécie de um alicate, uma turquesa, né? Veja que o serafim não tomou do altar, onde ele estava tendo aquela visão do Senhor, no templo com as suas mãos, mas ele tomou com uma tenaz aquela brasa viva. O serafim não pôde tocar a brasa, mas a brasa tocou os lábios de Isaías. E o que aconteceu? Diz a palavra: a tua iniquidade foi tirada. Iniquidade é o pecado recorrente, contínuo, aceito, né? A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Meu Deus! No altar do Senhor, onde o Senhor traz a sua revelação, ele também toca aquele grande homem, aquele homem que, melhor, achava que não era nada, para que ele fosse constituído como um grande profeta, provavelmente o maior, se não um dos maiores do Velho Testamento. Assim também age o Senhor conosco. Talvez você se ache indigno de receber ou de estar na presença de Deus.
ou culpas e acusações e influências, ou a sua vida remota possa também gerar, consciente ou inconscientemente, essas resistências de estar na casa de Deus, de fazer a obra, de tomar tempo com a própria palavra, assim por diante. Muitas pessoas, de maneira muito superficial, estão sendo roubadas. Mas eu quero te dizer, o Espírito de Deus nos conduz e Ele nos toca. Ele quebra todo o jugo da iniquidade, dos pecados e dos costumes malignos, seja a idolatria, a rebeldia, seja o culto a demônios, a ídolos, o que for. E Ele perdoa o pecado, até mesmo daqueles que blasfemaram contra o Senhor. Enfim, o Senhor é aquele que perdoa o pecado. E na sequência, gostaria que você visse comigo, não vou me estender muito mais. O versículo 8, ele diz: depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Nós aqui plural, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A quem enviarei? O Senhor estava procurando uma pessoa, sensível à voz do seu Espírito, revestida com um dom para enxergar aquela grandeza. Alguém que pudesse ouvir a voz de Deus, que o Senhor iria agir para destruir a barreira de inimizade do pecado e trazer aquela transformação e fazer aquela obra grandiosa, porque o Senhor queria recrutar um servo, porque o Senhor queria recrutar uma pessoa, e ele diz: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Qual foi a resposta de Isaías? Talvez você possa repetir comigo nesta manhã. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Meu Deus, que o testemunho de Isaías e essas poucas palavras nesta reflexão, estou em Isaías 6, de 1 a 7. Você pode ler de novo. Como é grandioso o poder de Deus na escolha, na eleição, na obra que Ele tem a realizar sobre a vida de uma pessoa. Deus queria recrutar um servo. Deus queria constituir um profeta. Deus queria levantar o seu ungido. E Deus queria levá-lo adiante de todo um povo. Eu quero te dizer, a tua vida não é sem sentido. A tua vida não está perdida. E você, ainda que esteja encalhado em muitas derrotas, o Senhor está te chamando para que você seja tocado com a brasa viva do Espírito Santo de Deus e avive a sua alma e entre de vez no plano grandioso que o Senhor tem reservado e preparado para a tua vida, porque Ele te escolheu desde o ventre da tua mãe em nome do Senhor Jesus. A iniquidade, Ele destrói, Ele quebra o jugo com a unção. O pecado, Ele perdoa com o sangue precioso que foi derramado na cruz pelo Senhor Jesus. E nós ouvimos essa voz, ou se ouvimos essa voz, a quem enviarei? E quem há de ir em nosso lugar? Isaías compreendeu a grandeza da misericórdia do Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. E ele disse: eis-me aqui, Senhor. Quer fazer essa obra? Eu estou aqui, Senhor. Usa-me, envia-me. E essa seja hoje a sua porção diante do altar do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe grandemente. Deixe o teu like, compartilhe essa mensagem, inscreva-se no canal se você não é inscrito. Deus te abençoe, amamos a tua vida e continuamos orando por você. Aliás, se desejar, deixe nos comentários o teu pedido de oração. Fica com Deus, te amo, um grande beijo.